Oi, galerinha bonita, o meu nome é Sandy, esse é o canal Conexão Bra. E eu tô quase mestre dos magos aqui, né, gente? Do nada eu desapareço e volto. Mas perdoem. Então, gente, vamos começar um novo quadro nesse canal que se chama o Papo Reto. Eu e o Davi vamos contar vivências, histórias ou coisas que precisam ser faladas e não são muitas. E vai se chamar Papo Reto, o nome desse quadro, tá bom? Eu gostaria que vocês deixassem sugestões aqui abaixo de coisas que nós poderíamos falar. Lembrando que nós só conseguimos falar sobre coisas que estão na nossa propriedade de fala, tá bom? Mas também a gente pode chamar alguns convidados para poder falar aqui coisinhas para vocês também. Se vocês tiverem vergonha de deixar nos comentários aqui, podem deixar lá no meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui e o link dele na descrição do vídeo, tá bom? Então, o primeiro vídeo desse quadro vai ser sobre cirurgia. Eu e o Davi já fizemos cirurgia, eu fiz da coluna e ele fez uma outra. E é disso que eu vou falar hoje, da minha cirurgia da coluna. Eu já gostaria de falar que, se você está vendo esse vídeo porque vai fazer uma cirurgia da coluna, não se baseie no meu relato, por favor. A minha cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, mas teve algumas coisas que aconteceram no caminho e é isso que eu quero falar com vocês. Então, bora lá. Então, gente, eu tinha 16 anos, foi em 2014, em fevereiro de 2014. E aí eu operei porque eu já tinha 60 graus de escoliose. Eu vou ver se eu consigo deixar as fotos aqui de antes e depois da minha cirurgia, da minha coluna, né, os raios-x. Se eu conseguir, eu deixo. Se eu não conseguir, infelizmente. Mas era isso, 60 graus de escoliose. E por isso que eu tive que operar. Depois de minha mãe procurar muitos médicos, sei lá, papo de 15 médicos que ela passou, ela encontrou um realmente bom que falou, olha, é caso cirúrgico, passou N exames e viu que já tinha... A minha escoliose já estava comprimindo órgãos. E também a minha perna já estava 1 milímetro mais baixo do que a outra. Então era uma perda muito pouca, mas já era uma perda, né? E daí nós fizemos a cirurgia. Eles falaram que a cirurgia ia ser de 6 a 8 horas, né? E acabou sendo 12 horas de cirurgia. Eu não lembro, né? Minha mãe que conta, mas enfim. Eu só lembro de acordar muito, muito grog mesmo. Eu tava muito drogada. E daí o médico me levantou. A primeira coisa que você faz quando um paciente acorda de uma cirurgia da coluna é você levantar. Daí ele me levantou e ficou muito feliz porque ele conseguia levantar e depois me colocou na cama de novo. E eu não lembro de mais nada. Depois eu lembro de estar numa maca sendo movida para outro quarto. Nesse quarto de quando eu fui levantada, tinha muito equipamento. Muito, muito equipamento mesmo. Já nesse outro que me levaram, não era tantos equipamentos assim, mas eu só lembro depois acordada. Quando eu acordei mesmo, tinha um enfermeiro, alguém, olhando pra minha cara, né? Era um enfermeiro alto, de óculos branquinho. E ele tava muito, muito sério. Aí eu acordei, eu não lembro se eu perguntei se estava no céu ou se tinha morrido. Eu perguntei alguma coisa assim. E ele falou, não, você é no hospital, o nome do hospital e tal. Aí ele, você tá bem? Se sentindo bem? Eu falei, tô, mas cadê minha mãe? Aí ele, pronto, vai começar. Tipo assim, vai começar com aquela cara de deboche. Aí eu, começar com o quê? Aí ele, você lembra de que você fez, de alguma coisa? Eu, não. Aí ele foi e falou que eu tinha tentado bater em enfermeiros, que eu tava gritando no hospital, que eu tive surtos, enfim. Eu fiquei zoando com a minha cara, né? Aí minha mãe chegou na hora, aí ele, olha quem tá chegando. Ele, a sua anjinha acordou, mas eu acho que tava falando isso de zoeira com a cara da minha mãe, pelo show que tinha feito no hospital, né? Aí minha mãe chegou, toda feliz que eu tinha acordado e tudo mais. E assim que eles viram que eu realmente estava bem, eles pediram pra minha mãe assinar alguma coisa lá, porque eles iam me colocar no quarto, porque eu já estava bem pra sair da CTI. Aí eu fui pro quarto, eu lembro muito bem de ir pro quarto e ficar desesperada, porque eu achei que minha mãe não ia me encontrar. Eu sempre fui psicótica. Eu ficava, gente, minha mãe não vai me encontrar aqui. Aí minha mãe chegou e eu fiquei mais tranquila. Aí eu até que dormi. Eu só dormia. Aí eu lembro de uma enfermeira vir colocar os medicamentos, né? Alguns medicamentos. E eu olhei pro chão e tem muito sangue. E ela falou assim, de onde veio esse sangue? E daí ela viu que tinha saído do dreno. Porque quando a gente faz uma cirurgia, nós ficamos com um dreno. E meu dreno tava sangrando muito, muito, muito. Eu tava tendo uma hemorragia no dreno. E toda vez que elas vinham fazer alguma coisa no quarto, elas percebiam que o meu dreno tava sangrando. E daí elas falaram assim, olha, você tá tendo uma hemorragia no dreno, agora você precisa ficar de uma posição só. E daí eles me colocaram de barriga pra cima, pra poder ficar a noite toda, porque assim o dreno ia parar de sangrar. Só que, gente, eu não conseguia ficar de barriga pra cima. Eu só conseguia ficar de ladinho. Quando eu ficava de barriga pra cima, eu chorava de dor, de tanto que doía. Doía muito, 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 muito. Foi a pior noite da minha vida. E daí eu chorava com a minha mãe, que eu falava, mãe, eu não consigo, eu precisava ficar. Aí o que minha mãe fez?
Até 2 e pouca da manhã, a minha mãe deixava, sei lá, mais meia hora eu nessa posição. E aí, a cada 15 segundinhos, ela me virava. Aí eu ficava viradinha assim e dava um alívio muito grande. Aí eu ficava super tranquilinha de ladinho. E a minha mãe sempre ia, né, perguntar a eles se tava na hora de colocar uma medicação, porque eu tava chorando de dor, eu tava gritando de dor no quarto. Eu não aguentava de dor. Até que chegou, acho que 2 e pouca da manhã, ela já tava meio chateadazinha assim, e ela foi lá e falou, gente, vocês não tem uma morfina, não tem um tarja preta pra tacar nela pra ela conseguir dormir, ela tá chorando de dor, ela acabou de pegar a coluna. Aí a médica falou assim, a médica não, a enfermeira-chefe, ela falou assim, então fala com ela que se ela não ficar nessa posição, ela vai perder os movimentos da perna. Gente, eu só escutei minha mãe fazendo barraco no corredor, só escutava o grito dela no corredor, de madrugada. Aí, eu lembro que passou 5 minutos, chegou uma enfermeira com tarja preta, chegou com morfina, chegou com um monte de coisa. Aí eu consegui dormir, e quando chegou 5 da manhã, uma técnica, um amorzinho de técnica que tinha lá, ela falou assim, tá vendo, você tem 50 ml de sangue, a sua hemorragia parou, se você tivesse sossegado o facho, não teria nem isso. Tadinha da sua mãe, ela meio que brigou comigo, mas era uma briga bonitinha assim, sabe? Aí eu falei, pronto, né, agora não tem mais o que dar errado. Aí, no dia seguinte, eu tive que tomar uma bolsa de sangue, porque eu tinha perdido muito sangue no dreno, né? E aí, eu tive que tomar uma bolsa de sangue, daí chegou um médico pra me dar essa bolsa de sangue. E aí, ele ficou conversando com a minha mãe, enquanto me dava essa bolsa de sangue, e ele ficou muito, muito bolado com as técnicas, por quê? Eu já tava, gente, sofrendo pra caramba, com dor, querendo ir pra casa, com um monte de coisa, e aí, eu tava com acesso, né, nesse braço, e ele falou assim, como que eu vou colocar nela, né? Onde eu vou achar o acesso dela? Aí ele falou, não, tira isso tudo e depois a gente coloca de novo. Como se não tivesse sofrendo o suficiente. Aí ele, não, que isso? Aí ele foi, tentou tirar pela minha mão. Nossa, que dor, inclusive. Não conseguiu, tentou vários acessos, até que ele tirou toda a medicação e colocou pelo sangue, a bolsa de sangue, processo que já tinha mesmo, pra não me fazer sofrer mais. E aí, conforme o sangue, né, tava vindo, que isso demora um pouquinho pra poder descer todo, né, pro seu corpo, ele tava conversando com a minha mãe. Aí ele falou assim, nossa, vocês são umas guerreiras, né, porque ela passou na cirurgia, não era nem pra estar aqui. A minha mãe falou assim, como assim? Porque até então, eles não falaram nada com a minha mãe. Eles falaram assim, foi um sucesso a cirurgia e pronto. Aí eu comecei a perguntar, ele disse o que ia acontecer. Aí ele aconteceu e ele mostrou o prontuário. No meu prontuário tava falando o quê? Eu tive parada cardíaca e eu voltei na última tentativa de parada cardíaca que eu tive. E eu perdi, acho que foi 3, 4, sei lá, eu perdi muito, muito sangue. Eu tive uma hemorragia braba durante a cirurgia e eu perdi muito sangue. Eu tive que tirar, não sei se foi líquidos da costela ou a costela, que eu também tive que tirar. Eu sei que muita treta durante a cirurgia aconteceu. Por isso que saiu de 6 para 12 horas de cirurgia. Minha mãe ficou assim, como assim? Ninguém me falou nada, não sei o que. Minha mãe surtou, né? Naquele, deu um mini surto. Aí, ok. Aí ela falou com ele, falou assim, quando ela acordou, ela teve um surto psicótico e um surto de dor. Só que, gente, eu não lembro de absolutamente nada. Mas minha mãe conta que assim que eu acordei, mesmo assim, da cirurgia, eu comecei a gritar. Eu gritava de dor, gritava. Ninguém vinha me ajudar, não vinha enfermeiro, não vinha médico, não vinha nada. Eles falaram que era normal. Até que a mãe fez um escândalo no hospital, aí rapidinho me tacaram morfina ou alguma coisa assim, aí eu fui dormir de novo. Morfina ou algum remédio, sei lá, eu sei que eu dormi de novo. Aí ela falou que depois que eu acordei, eu já acordei gritando porque eu tava num surto psicótico. Ela fala que é como se eu estivesse dentro de um sonho. Então eu falava, mãe, me beija. Eu sou muito mimada, como eu já disse, né, pela minha mãe. Minha mãe é muito, muito amorosa, então eu ficava, mãe, me beija, mãe, me beija, mãe, me belisca, só que gritando. E daí os médicos não deixavam ela encostar em mim, porque eles falavam que eu tava tendo um surto psicótico, então não era eu ali. Então eu podia até agredir ela se ela estivesse perto, né? Então eles não podiam deixar a minha mãe tocar em mim. E eu ficava gritando pela minha mãe. Por isso que quando eu acordei, o médico falou comigo e falou assim, ué, vai começar? Porque acho que ele pensou que eu já ia gritar pela minha mãe de novo. E eu ficava, mãe, pelo amor de Deus, não sei o que, gritando pelo hospital. E foi isso, meu surto psicótico. E a minha mãe falou assim, pronto, minha filha ficou louca, né? Só que aí eles fizeram alguma coisa que me induziram a dormir, alguma coisa assim. Não lembro muito bem. E eu fiquei tipo, que é isso, gente? Eu era pra estar morta, né? Então eu praticamente era um milagre naquele momento. E daí, depois disso tudo, a minha mãe simplesmente olhou pra mim e falou, que é isso nela? Eu falei, quando eu olhei assim pra mim, gente, eu tava toda empilotada, toda empilotada. Aí, ela chamou na mesma hora a menina, e a menina falou assim, a gente esqueceu de filtrar o sangue. Aí ele falou, como vocês esquecem? Esse enfermeiro, não sei se era enfermeiro, não sei o que ele era, mas eu vou chamar todo mundo de enfermeiro. Esse enfermeiro, ele ficou muito
como assim vocês não filtraram sangue? A primeira coisa que você faz antes de colocar um sangue numa pessoa é se filtrar, não sei o que, não sei o que. Minha mãe ficou desesperada e eu toda empilotada. Aí me tacaram Chloramine, eu dormi e no outro dia já tava bem. Nisso eu já tava, sei lá, uns 5 dias no hospital, tá? Porque eu tava muito tempo já no hospital. E toda noite eu chorava querendo ir pra casa. Eu ficava, mãe, eu quero ir pra casa, mãe, eu quero ir pra casa. Quando toda essa treta da minha cirurgia acabou, eu tava no quarto e daí a minha fisioterapeuta, porque eu tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha toda uma equipe no hospital preparada pra mim, né? Ela falou assim, eu acho que você deve ganhar alta em breve, porque você tá conseguindo andar. Por quê, gente? Também, quando você faz a cirurgia da coluna, você meio que reaprende a andar com o peso que fica. Hoje em dia eu não sinto tanto peso, mas assim que eu operei, eu sentia um peso enorme, enorme, enorme. Doía muito, mas não era nem tipo dor, era mais o peso mesmo que incomodava pra caramba e acabava, sei lá, doendo, sabe? E aí, ela falou comigo que talvez seria alta e tudo mais. Eu louca pra ir pra casa, eu tava, sei lá, uns 10 dias no hospital isso. Aí, quando chegou de tarde, vamos esperar o carrinho da banana passar. E aí, quando chegou de tarde, chegou um nutricionista lá. Um nutricionista, outra pessoa, outra médica. Eles falaram assim, olha, Sandy, eu sinto muito te dizer, mas você não vai ter alta nem tão cedo. Porque você está num grau de anemia profundo. Aí chegou uma galera falando assim, acho que era nutricionista, né, enfermeiro, médico, falou assim, olha só, eu sinto muito te dizer a vocês, mas ela não terá alta nem tão cedo, pois ela tá com um grau muito alto de anemia. Ela tá com uma anemia profunda e nós não podemos deixar que ela saia assim do hospital. Ela precisa reagir. Você sabe que o negócio tá ruim quando o médico chega pra você e fala, você precisa reagir, o seu corpo precisa reagir, reage. Eu fiquei, como é que eu vou fazer meu corpo reagir, gente? O que eu faço aqui? E aí eu chorava. Porque pra mim eu ia pra casa, sei lá, amanhã ou no mesmo dia. E quando eles falaram que eu não tinha previsão de alta, eu desesperei total. Eu já tava, sei lá, com uns 10 dias no hospital. 11 dias, sei lá. E aí minha mãe foi, pegou, né, as minhas coisas e foi pra casa, porque pra trazer mais roupinhas pra mim, as coisinhas e tudo mais. E eu moro muito longe do hospital que eu operei. Eu operei lá no Jardim Botânico, eu moro na Baixada, é umas 4 horas de viagem. Uma viagem, né, no caso. E minha mãe foi, bem chateada da vida, pra não falar outras palavras, e foi pra casa no mês de carnaval. Eu operei em carnaval, inclusive. E ela no centro da cidade, naquele carnaval todo, tendo que ir em casa, no engarrafamento, pra buscar as coisas pra trazer pra mim. E aí, conforme ela chegou em casa, ela chegou e falou pra minha avó, né, pra todo mundo, falou assim, olha só, se a gente não tem previsão de alta, ela tem que reagir. E aí, a minha mãe tinha ido, e minha avó conta que ela, assim que a mãe falou isso, ela falou assim, tá bom então. Minha avó foi pra casa, minha avó mora em frente à minha casa, né, minha avó foi pra casa e falou com Deus. Ela conversou com Deus e falou, se o senhor trazer minha neta de volta pra mim, porque, né, gente, já passei por tanta coisa naquela cirurgia que a gente não sabia de mais nada. Eu faço um curso de ação de graças pro senhor. Então ela fez um pacto com Deus da minha vida pelo culto de ação de graças. E isso é muito forte, gente. Talvez eu falando assim não seja tão forte, mas pra mim é uma coisa muito forte. E aí minha mãe voltou, né, pro hospital, pegou tudo e voltou pro hospital. E no meio do caminho, o médico chegou pra mim, isso já era de tarde, né, minha mãe foi de manhã, quando foi umas 3 horas da tarde. Ele veio falar isso, acho que era 8. Quando foi umas 7... Não, pera, tô perdida nos tempos. Ele veio falar comigo isso, acho que era 7 da manhã, do outro dia. Isso do outro dia, 7 da manhã, ele veio falar. Quando chegou 3 horas da tarde, ele simplesmente chegou pra mim e falou assim, Sandy, você realmente reagiu, porque você tá com uma anemia, mas ela não chega a ser tão profunda a ponto que você precisa ficar no hospital. Você terá alta amanhã, se você não vomitar, se você não fizer nada. Aí eu fiquei, caraca, eu vou ter alta. Aí eu liguei pra minha avó correndo, eu falei, vó, cadê minha mãe? Aí minha avó, sua mãe já saiu daqui faz um tempinho, daqui a pouco ela chega aí. Eu falei, vó, eu vou ter alta, vó, eu vou ter alta. Tipo, desesperada de felicidade, sabe, no telefone. E eu com a minha garganta ferrada, gente. Eu fiquei com a minha garganta ferrada o negócio todo por conta da intubação, né? Eu fui intubada, então acabou que machucou muito a minha garganta. Parecia que ficou até em carne e vida, tanto que eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Provavelmente por isso que eu fiquei com uma anemia, né? E aí minha avó falou assim, como se eu não soubesse de nada. Filha, nossa, que bom, do nada, né? Vó. Aí a mãe chegou, aí os médicos falaram como era e tudo mais. Aí quando chegou no outro dia de manhã, eu falei, hoje eu vou ter alta. Desesperada já, felicidade a mil. Aí eu vomitei. Eu comi e vomitei. Eu vomitei tudo verde.
Aí o médico falou assim, Sandy, você não pode ir pra casa vomitando. E eu comecei a chorar de novo, que eu falei, caraca, meu sonho de ir pra casa de novo vai dar ruim. Mas não, eu só vomitei porque... por causa da garganta mesmo, sabe? Não era nada do meu organismo, fizeram os exames e não era nada. Aí eu consegui ir pra casa, acho que era 11 horas da manhã. Eu emocionada porque... eu só me emociono quando eu lembro da minha cirurgia. Eu vejo pessoas falando que não precisam de ninguém pra absolutamente nada. E cara... quando eu fiz a minha cirurgia, eu precisei de pessoas para me limpar, pessoas para tomar banho, pessoas para fazer coisas que eu sempre fiz sozinha com minhas próprias mãos e eu não podia fazer. Não conseguia, não alcançava, não fazia nada. Então, nós precisamos de todo mundo para absolutamente tudo. A importância da minha família veio naquele momento, sabe? Aquele momento de adolescente rebeldezinha passou total quando eu fiz a minha cirurgia da coluna. Porque a minha tia ficava o tempo todo no telefone com a minha mãe, tentando entender o que estava acontecendo, conversar com os médicos. A minha mãe, eu fiquei 12 dias no hospital, a minha mãe ficou 12 dias no hospital comigo. E minha mãe é uma pessoa muito amorosa, ela ficou os 12 dias amorosa, ela não reclamou em momento nenhum de estar no hospital. Ela fez todos os barracos possíveis pra poder me deixar bem no hospital. Pra ninguém passar por cima de mim ou fazer nada comigo. Ela foi a melhor pessoa desse mundo. Como sempre foi, minha mãe é a melhor pessoa desse mundo. E ela ficou os 12 dias sem ninguém render a minha mãe. Ela ficou 12 dias dormindo em um sofá, não comendo direito, não tendo essa alimentação normal, me vendo sofrer, não conseguindo dormir de madrugada juntinho comigo. E depois que tudo isso passou, ela continuou fazendo a mesma coisa dentro de casa. O meu tio fez um rodízio de pizza quando eu cheguei em casa com Coca-Cola pra comemorar a minha chegada. Os meus irmãos não me deixavam um minuto sozinha, me trazendo café, água e tudo mais que eu pedisse, sabe? Então, a minha avó, então, ela tudo fazia com todo amor e carinho, o que eu queria comer na hora ela fazia. O Wesley, o tempo todo, eu namoro o Wesley desde essa época, então o Wesley o tempo todo tava comigo também, nunca me deixou sozinha, nunca me abandonou. A minha sogra também, a Nanda, né, que é a nossa tia do ex, mas eu roubei, também sempre iam lá em casa pra me ver, pra ver como é que eu tava. Quando não iam, me ligavam ou então mandavam uma mensagem pra saber se eu tava bem. Então eu tive toda a ajuda possível. E quando a gente fala de ajuda, a gente não fala de ajuda financeira. E sim, o meu pai sempre ia lá, ligava pra saber como eu tava. O caso é você ligar pra uma pessoa e perguntar: oi, você tá bem? Você vê a importância, sabe? Que as pessoas dão. No momento da minha cirurgia eu vi todo mundo que se importava comigo, as amigas que realmente se importavam comigo, e, enfim, e eu vi que a família é tudo nessa vida. Tem uma música do Anjo do Resgate que é sobre família, né, que o nome realmente é família, e ela toda inteirinha eu me emociono porque eu só lembro da minha mesmo. Então, é isso. Eu vou fazer outro vídeo porque esse já ficou gigante pra falar sobre o meu pós-operatório, né, depois em casa como é que foi, quanto tempo eu demorei pra fazer tais coisas e tudo mais, mas isso fica pra um outro vídeo porque esse já ficou enorme. Obrigada por ter visto até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.